codependência, né? A primeira impressão que a gente tem é que codependência é uma situação em que uma pessoa, né, normalmente uma mulher, isso é uma estrutura de pensamento comum, né? Normalmente, uma mulher que não tem condição de se sustentar, ela depende do companheiro, então ela é uma pessoa dependente financeiramente de outra pessoa, ou é dependente de alguma forma, então outro tem domínio sobre essa pessoa. Não é isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar uma coisa muito importante, a doença da codependência, a situação de imaturidade que causa essa situação, esse comportamento físico de codependência, essa estrutura física de codependência. Isso eu vou ler, porque a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento para explicar é isso, gente. A codependência é uma... Estou lendo aqui, estou lendo aqui. A codependência é uma doença da imaturidade causada por trauma infantil. Então, o que acontece? Vou desenvolver um pouquinho mais e depois eu vou voltar para explicar isso, tá? É um processo, está escrito aqui, tá definido no dicionário médico, é um processo mórbido possuindo uma cadeia de características de sintomas. Pode afetar o corpo todo ou qualquer das partes, e sua etiologia ou causa, patologia e prognóstico podem ser conhecidos ou desconhecidos. Então, existe a codependência, é uma coisa que existe. Ela tem manifestação física, sabe? Ela não é uma situação entre marido e mulher, né? Ou, enfim, entre duas pessoas. A codependência é uma manifestação física de uma situação de trauma infantil. Tá? Então, aquela criança sofreu um trauma, e esse trauma ele se expressa através de uma característica que é a imaturidade, e é uma imaturidade que não é simplesmente a imaturidade do desenvolvimento que ficou parado, não. É uma imaturidade de uma série de coisas. Tá? São conexões neurais que não foram feitas, são conhecimentos que a pessoa não tem, tá? Habilidades que a pessoa não tem habilidade de... Aí, vamos lá, as características da codependência. Os sintomas, olha só o que a pessoa escreveu, os sintomas primários da codependência, ou cerne da doença, dificuldade de experimentar níveis apropriados de autoestima, o que significa dificuldade de amar a si mesmo. Isso, no livro Vivendo Sóbrio, tem vários itens, né, lá dos passos que a gente tem que dar na recuperação. Ser bom para si mesmo, cuidar de si, dormir bem, são coisas que a gente tem que aprender a fazer, porque a gente não aprendeu na época adequada, na hora certa. A gente tem dificuldade de experimentar níveis apropriados de autoestima, o que significa dificuldade de amar a si mesmo. Isso também tem uma outra característica na nossa doença, que é nossa doença. Estou dizendo que nós todos somos codependentes, porque isso é uma afirmação. Não é uma afirmação minha, não, tá? É uma afirmação de pessoas que dão palestras internacionais, Dr. Gabor Maté, Bert Hellinger, são pessoas que têm livros publicados, que dão palestras internacionais, são pessoas reconhecidas mundialmente pelo seu conhecimento, que dizem todo adicto é dependente. A nossa formação é uma formação de codependente. Eu vou chegar lá, tá? Mas, assim, de cara, eu estou falando de um tema que é nosso, que diz respeito a nós, e não a uma situação de social, de alguém que precisa ou depende de alguém. Então, todos nós, tá? Todos nós que temos alguma adicção, nós somos codependentes. Essa é uma característica que a gente vai ver como é que é. Então, a primeira coisa que a gente está falando, os sintomas da codependência. Dificuldade de experimentar níveis apropriados de autoestima, que significa dificuldade de amar a si mesmo. Dificuldade de estabelecer fronteiras funcionais com outras pessoas, o que significa dificuldade de proteger a si mesmo. Gente, eu peço, né, eu sugiro que vocês, enquanto estiverem ouvindo isso, pensem em questões pessoais relativas a isso. Então, por exemplo, eu sempre tive uma dificuldade monumental em relação à fronteira.
ou eu avançava demais nas minhas fronteiras, eu botava uma distância enorme de todo mundo em redor de mim, não deixava ninguém chegar perto, saía agredindo todas as pessoas para que elas ficassem distantes, ou então eu permitia que alguém invadisse as minhas fronteiras e tivesse comportamento abusivo, ofendesse, enfim, não tinha uma habilidade de proteção que fizesse com que eu me preservasse, e essa característica de autopreservação vem de autoestima. Então, a gente tem uma conexão entre uma coisa e outra, e com a terceira, dificuldade de absorver a própria realidade, o que significa dificuldade de saber quem é e de saber como partilhar com os outros. Nós não sabemos quem somos, e eu só posso falar por mim, né? Mas, cara, eu passei a vida inteira me sentindo absolutamente inadequada em relação a todas as coisas, todas as situações, todas as pessoas. Eu era um ser totalmente diferente dos outros. E, às vezes, eu era muito melhor do que todo mundo, ou então eu era muito pior do que todo mundo. Minha realidade, pura e simples, quem sou eu no mundo, isso era um mistério. Eu estou rindo, mas é porque são anos e anos de sofrimento por causa disso, gente. Graças a Deus está em recuperação, isso acabou. Eu sei exatamente quem sou e estou aqui, porque sei quem sou. Sou um membro de AA e um membro de Alanon e estou em recuperação, graças ao poder superior. A outra característica, dificuldade de satisfazer as necessidades e defeitos do adulto. Isso mesmo, necessidades e defeitos do adulto, o que significa dificuldade de cuidar de si mesmo. Então, por exemplo, a pessoa que nega que está em uso excessivo de álcool, essa pessoa não conhece a própria realidade, não cuida de si mesmo, né? Não sabe estabelecer fronteiras, quer dizer, ela não sabe se proteger. Então, a dificuldade de ver a realidade, a dificuldade de satisfazer as necessidades já está aqui, tá? Já está incluída aqui. A pessoa que bebe, que fuma, que cheira, que faz o que for. O adicto que não tem controle sobre o uso de um anestésico, porque essas substâncias são todas anestésicas, né? Então, o adicto que não tem controle sobre um anestésico é porque ele não tem um grau adequado de amor próprio, ele não conhece a própria realidade, ele não consegue se defender, né, e respeitar os outros, não tem dificuldade de cuidar dele mesmo, com certeza absoluta. Absoluta. E última coisa, dificuldade de experimentar a própria realidade com moderação, o que significa dificuldade de comportar-se de forma adequada para a própria idade e circunstâncias. Então, isso daqui, gente, é o que se chama codependência e que é dito que é a doença da imaturidade. Essa imaturidade não é imaturidade de a pessoa não cresceu o suficiente, é imaturidade no sentido da pessoa ficou parada no trauma, a pessoa ficou parada naquela situação de guerra que ela viveu, e a partir disso, né? E a partir desse momento em que a pessoa viveu na infância uma situação de guerra, uma situação de trauma, de abuso, de violência, de vida ou morte, essa criança, ela para o desenvolvimento dela. Isso não é gratuito, não acontece do nada. Existe um estímulo externo imenso, muito maior do que a criança, que faz com que ela pare o desenvolvimento, porque ali, naquele momento, naquela hora, existe uma necessidade maior do que qualquer coisa, que é a necessidade de sobrevivência. Eu estou diante de uma situação de guerra, então eu paro o meu desenvolvimento, eu não aprendo tudo que eu tenho que aprender, até porque na situação de guerra você não tem todas as coisas que a gente usa em sociedade para conviver, para se conhecer, para se gostar. Em guerra você não tem essas situações, né? Em guerra você está em guerra, você precisa sobreviver e você sofre ataques e você ataca na mesma medida, né? Mas você sofre ataques de coisas que chegam a ser mortais. Então, eu posso dar um exemplo, tá? Um exemplo pessoal, que eu não falo mais, porque eu já falei o suficiente, mas eu vou dar esse exemplo aqui, porque eu acho que explica muito bem. Eu tinha 6 anos de idade
E eu estou falando de uma coisa que aconteceu, gente, um fato. Isso não é uma crítica, não é uma censura, não é coisa nenhuma. Eu tinha 6 anos de idade e eu ficava na cama, no quarto, na cama, com uma faca debaixo do travesseiro, porque lá fora, na cozinha, né, fora do quarto, na cozinha, meu pai estava ameaçando matar minha mãe, aos berros, né, com violência. Então, isso é uma situação de guerra para uma criança de 6 anos. Para um adulto, isso pode ser visto de uma maneira diferente. Mas para uma criança de 6 anos, o pai e a mãe estão numa situação de conflito extremo, e isso é a segurança e a vida da criança. Então, a criança, gente, voltando, isso não é uma censura, estou descrevendo um fato para explicar o que a gente está falando aqui. Então, a criança, ela para ali, ela congela o resto todo que ela tinha que desenvolver e fica ali naquela situação. E, e se alguém tirar ela dessa situação, graças a Deus, ela vai ser uma criança de sorte, né? É, se ela for tratada, ela vai poder evoluir. A doença da ela para quando a gente entra em recuperação e começa a evoluir. Mas se ninguém fizer isso, e numa família de doença, de alcoolismo, de violência, normalmente não existe essa chance, né? A menos que alguém entre em recuperação e mude tudo. Mas se ninguém entrar em recuperação, essa criança vai ficar parada naquele momento, naquela situação geral, tá, gente? Eu descrevi para vocês um momento, mas essa situação de guerra e de alcoolismo e de violência doméstica, né? Enfim, isso era a rotina, isso era o todo dia, né? Isso era a constância. Tem um monte de outras situações que aconteciam nessa família disfuncional, nessa vida disfuncional. Então, esta criança, ela para nesse momento do desenvolvimento. Não é porque ela quer, não é porque ela é limitada, é porque ela não pode ser maior do que a situação externa que ela está lidando. Ela está lidando com uma situação externa de guerra muito maior do que ela, como se ela estivesse lutando contra uma montanha, contra um dinossauro. Aquilo ali é muito maior, né? E a criança não tem condição e habilidade de lidar com aquilo, ela vai ter que se sobreviver de alguma maneira. Então, ela desenvolve essa doença, que é uma característica da gente, por quê? Porque a gente não tem condição de desenvolver autoestima, não tem condição de proteger. Nós não podemos proteger a nós mesmos, porque a gente nem sabe como fazer isso. A gente só sabe sobreviver. A gente não sabe cuidar da gente, porque ninguém ensinou, e a gente não sabe cuidar porque ninguém ensinou, e a gente vai continuar sem saber cuidar até entrar em recuperação. Por isso, às vezes, as pessoas crescem, começam a usar anestésicos, álcool, drogas, o que for, né? Outras pessoas servem, anestésico também pode ser o outro, né? O codependente também pode usar o outro como anestésico, e aí você concentra toda a sua energia na outra pessoa para que ela dê a você aquilo que você não tem. Não adianta, não vai conseguir nunca. Tá? E isso é a codependência, isso é a doença, é você usar alguma coisa como anestésico para sua dor, para sua incapacidade de gostar de si, da sua incapacidade de cuidar de si, da sua incapacidade de lidar com a realidade. Então, vamos lá, né? De volta para aquela pessoa que é inadequada. Gente, eu não estou fazendo aqui papel de vítima, mas eu estou descrevendo uma situação que está aqui no livro. Então, o que é uma pessoa que não sabe lidar com a realidade, não sabe cuidar de si? É uma pessoa que é extremamente sozinha, inadequada, não sabe lidar com situação nenhuma. Eu não sabia me relacionar com família, eu não sabia me relacionar no trabalho. Claro, a gente tem aquelas normas sociais que a gente obedece, né? Dar bom dia, boa tarde, e trabalhar todo dia, né? Fazer uma série de coisas. Mas o doente alcoólico, ele não faz isso bem, né? Ele faz mais ou menos. Ele não se relaciona bem com o trabalho, isso não quer dizer que ele seja um mau profissional. Ele apenas não é uma pessoa socialmente adequada. Ele não sabe, não tem como.
A pessoa que usa álcool, que está alcoolizada o tempo todo, ela não com o passar do tempo, ela vai perdendo a habilidade, inclusive, de fazer as coisas, as menores coisas, e aí perde emprego, perde família, perde a vida. Né? Então, a pessoa que tem essa formação codependente, ela não sabe cuidar de si, ela não sabe se relacionar, nem com família, nem com cônjuge, nem no trabalho. E eu estou falando, eu estou usando o meu exemplo, gente, porque é o único que eu posso dar, tá? Então, eu não sabia falar no trabalho, eu não sabia falar em família, eu não tinha respeito pelas fronteiras dos outros, porque eu nem percebia o outro na minha frente. Como eu não sabia lidar com os outros, eu mantinha todo mundo à distância, né? E mantinha as pessoas à distância de uma forma agressiva, violenta. Nunca bati ninguém, nunca fui violenta com ninguém, mas de uma forma abusiva, violenta, grosseira, né? Agressiva. Não de agressividade física, mas de manter as pessoas distantes de mim por causa disso. E isso, e tudo isso que eu estou descrevendo, né, todas essas coisas que eu estou falando, todas essas dificuldades, toda essa inabilidade, toda essa falta de conhecimento do que fazer, de como lidar com a vida, né, dos meus sentimentos, tudo isso é manifesto nessas incapacidades, mas dentro tem uma dor medonha, tem uma característica interna de, de inabilidade interna imensa. Por exemplo, muitas vezes a gente ouve falar que nas partilhas a pessoa diz, não, eu sou alcoólico e eu tenho TDAH, eu tenho bipolaridade. Não tem, não tem. Você tem a doença do alcoolismo, a doença da codependência. O que você tem? O seu cérebro não funciona adequadamente. Por que eu estou falando isso, gente? Eu não estou dando um diagnóstico, não, tá? Eu estou falando de mim. O meu cérebro não funcionava adequadamente. Cara, os pensamentos ficavam batendo assim na cabeça. De um lado para o outro. Tinha dias que eu tinha vontade de bater com a cabeça na parede, porque eu não aguentava aquilo. Eu não tinha a habilidade de pensar calmamente sobre as coisas. Eu tive diagnóstico de borderline, de TDAH, de TDAH borderline, e bipolaridade. Não chegaram a me dizer que eu era bipolar, não, mas também, se dissesse, estava dentro do escopo. Por quê? Porque a pessoa ela não tem organização interna. A pessoa doente que cresce dessa maneira, que passa por isso na infância e não tem tratamento, essa criança ela não tem organização interna, as funções não funcionam direito, a cabeça não funciona direito, né? Os neurônios, enfim, internamente, eu estou falando só por mim, gente, porque, cara, a minha cabeça não funcionava legal, com certeza. Graças a Deus eu consegui procurar ajuda, né? depois de adulta, tá, gente? Durante a infância e na primeira. Enfim, até os 30, eu bati com a cabeça na parede muito, 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 né? Inclusive com bebida, com drogas e com um comportamento adicto. Tá? Então, só quando eu fui procurar ajuda é que mudaram várias coisas. Eu entrei em recuperação, nossa, cara, parece que eu tomei um banho de água morna, assim, foi jogado em cima de mim, um banho de água morna, foi um alívio, graças a Deus, obrigada, Senhor. Nossa, não tem comparação. Quando a gente entra em recuperação, é a melhor coisa do mundo, da vida, né? Não estou mais sozinha, começo a entender tudo aquilo que eu não entendia, por que aquilo tudo aconteceu comigo. Aquilo tudo vira uma coisa normal, entre aspas, tá, gente? Aquilo é igual a todas. A minha história é igual à história de todos vocês. Vocês têm uma história parecida com a minha. Né? As nossas histórias são parecidas. Então, eu não estou falando. Também não é julgamento, é só uma constatação. Se a gente tem essa doença, a gente passou pelas mesmas coisas, agiu da mesma maneira, até entrar em recuperação e estar aqui e poder contar a nossa história e perceber que as nossas histórias são parecidas. A doença é a mesma, a doença tem características iguais. Os 12 passos são os 12 passos para todos nós.
né? A nossa recuperação ela é feita com livros, né? Com uma literatura que é a mesma para todos nós e funciona para todos nós. Por quê? Porque a gente tem a mesma doença. Eu só estou colocando uma informação abaixo da doença. A gente começou a beber em alguma hora, tá? Então, começamos a beber em alguma hora, começamos a fumar, jogar, o que for, em alguma hora. Antes da gente desenvolver o sintoma da doença, havia alguma coisa. Eu estou entrando nessa alguma coisa embaixo do sintoma da doença. Por que que aconteceu? Tá? Os nossos pais não foram pessoas sem doença, porque nossos avós não foram pessoas sem doença, e isso vai passando de família para família, de geração para geração. Meus avós eram complicados, meus pais eram complicados, eu era complicada até entrar em recuperação. Quando eu entro em recuperação, aí sim a minha vida muda de verdade. Aí as coisas mudam de verdade. Aí eu encontro, cara, a primeira coisa, encontrar os meus iguais. Não estou mais sozinho no mundo. Aquela sensação de solidão que eu tinha, tem foto minha, no bar, no centro da cidade, gente pra caramba em volta na rua, todas as mesas ocupando a rua toda. Ali tem tudo menos solidão, está todo mundo junto, fazendo, se divertindo, alguma coisa. E eu, uma sensação. Pergunta se eu tenho algum conhecimento daquelas pessoas hoje. Se eu sei onde elas estão, elas sabem onde eu estou, o que eu estou fazendo. Aquilo ali era uma solidão coletiva, né? Eu me sentia profundamente sozinha, né? Tinha toda aquela inadequação de fazer amizade, né? Os amigos eram aqueles confusos e complicados que nem eu, então não eram bons amigos. Então, hoje em dia, eu vejo isso, eu vejo essa foto e vejo a solidão que estava ali, né? A inadequação de estar com as outras pessoas, a incapacidade de estar com as outras pessoas. Aí eu chego em AA, eu entro em recuperação e eu estou com os meus iguais aqui. Vocês todos que estão aqui são meus iguais, então eu não estou mais sozinha. Mesmo que eu esteja numa tela de computador, eu não estou mais sozinha. E isso, gente, é um negócio assim, cara, é uma alegria, uma felicidade que não tem preço. Por que não? Eu lembro até hoje, sabe, aqueles olhinhos brilhantes que eu tinha no começo nas reuniões, aqueles olhinhos brilhantes, assim, de puro deslumbramento. Gente, que maravilha, eu não estou mais sozinha, olha quanta gente igual a mim, tudo louco, desvairado igual a mim. É uma felicidade, cara. É aquele apaixonamento, sabe? A gente se apaixona pelo AA. Por que a gente se apaixona? Porque a gente se identifica, porque a gente está entre os iguais, porque a gente não está mais sozinho. Você se apaixona, cara, é uma felicidade, não tem preço. Não tem. Nossa, mãe, é uma alegria. Então, eu entrei em lua de mel com a Irmandade, óbvio. Por quê? Porque estava começando a ter uma porção de coisas que faltou, né? Uma porção de coisas que faltaram. Eu estou entre os meus iguais, eu não estou mais sozinha. Eu identifico aquilo que eu tenho, que eu vivi, eu me identifico com os meus iguais, eu ouço aquelas histórias e me identifico com elas, eu entendo aquelas pessoas, elas me entendem também, né? Então, tudo aquilo que eu vivi que parecia tão, tão horrível, tão inadequado, aquilo tudo vai para um lugar, tudo aquilo encaixa, né? É uma doença, e todas as famílias que têm essa doença têm problemas parecidos, acontecem coisas iguais, é uma doença. E todo mundo que entra em recuperação consegue suspender essa doença, consegue parar a evolução dela. Né? Fica lá, apaga a velhinha, apaga a vela. Todo mundo entra em recuperação e tem o mesmo resultado. Então, somos iguais e temos uma literatura e temos uma irmandade. Então, a gente aí começa a aprender coisas que a gente não sabia. A gente começa a aprender a ouvir, a gente começa a aprender a respeitar a opinião do outro. Demora, mas a gente consegue. Começa a ouvir, começa a aprender a respeitar a opinião do outro, começa a agradecer. Isso também está lá no livro Vivendo Sóbrio. Ser agradecido é um passo. A gente tem que aprender. Isso é um passo da recuperação. Aprender a não pensar de uma forma
doente, negativa, crítica, autodepreciativa, e agradecer, né? Aprender a ser bom para si mesmo, agradecer pelas coisas boas. Isso é tudo passo de recuperação. Mas essas coisas, a gente, a princípio, tá? Teoricamente, a gente devia ter aprendido isso lá com 6 anos de idade, não aos 36, aos 6. Né? Então, a gente, aos 36, ou mais ou menos, não importa, gente, só estou pulando assim, né? Aí, quando a gente entra em recuperação, a gente começa a aprender as coisas que seria bom se a gente tivesse aprendido lá atrás. A gente começa a aprender a falar, a ouvir, a conhecer o poder superior. Eu tenho formação em 2 religiões, formação mesmo, tenho um diploma na parede lá. Eu tenho 2 formações em 2 religiões diferentes. Né? Eu dei aula numa religião e na outra eu participei de uma escola, né, oficial, né, da PUC. Enfim, bastante conhecimento religioso. Nunca, em todo esse tempo, eu nunca me senti tão perto do poder superior quanto eu me senti depois que eu entrei em AA. Essa é uma experiência, cara, que tem, não tem nem como explicar direito, não tem nem como agradecer o suficiente. Né? É um milagre de AA. Né? Você está perto do poder superior como você nunca teve antes. Isso é um milagre de AA. Isso é uma das coisas extraordinárias, né? Isso é uma das coisas maravilhosas que a gente encontra em AA e que não teve na época certa, com a tranquilidade que devia ter. Né? Então, você chega em sala e encontra o poder superior falando com você. Poxa vida, tem que apaixonar, não tem outro jeito. Como não, né? Como não? Enfim, eu agradeço muito por isso. Eu agradeço muito por estar em recuperação, eu agradeço muito estar aqui falando com vocês essas coisas e podendo explicar um pouco do que eu aprendi, né? E falar um pouco do que eu aprendi. Partilhar com vocês esse conhecimento, que é assim que a gente faz, né? A gente leva a mensagem e a gente estende a mão, enfim, a gente segue o programa, né? Então, desculpa a emoção, não tem como evitar, né? A gente conta essas histórias, a gente se emociona, eu me emociono, apesar de ter algum tempo de recuperação, várias 24 horas, mas ainda cara, é uma coisa extraordinária lembrar que eu encontrei um poder superior quando eu entrei em recuperação, que eu nunca tinha encontrado antes, né? Que eu encontrei tanta coisa que eu nunca tinha encontrado antes. Obrigada, gente. Obrigada aí pelo estímulo, pelos coraçõezinhos. Eu encontrei coisas que eu nunca tinha encontrado antes, né? E que eram coisas que eu poderia ter aprendido enfim, poderia ter aprendido ou não, não sei, mas talvez se eu tivesse tido, se todos nós tivéssemos tido uma infância diferente, tivéssemos tido enfim, o amor, né, ou o cuidado que seria necessário, a gente não tinha desenvolvido tanta impossibilidade, tanta dificuldade, né? A gente não tinha se tornado adicto, alcoólico, enfim, e não tinha feito tanta coisa ruim, nem com os outros, nem com a gente mesmo. E, enfim, o importante é que a gente chega aqui e a gente pode começar a reverter tudo isso. Dizem que a doença é progressiva. Se você não cuidar, vai aumentando, aumentando, aumentando até a morte. Ou a cadeia, ou o cemitério, que acaba, é a mesma coisa. Você morre quando você entra na cadeia, você morre quando você vai para a clínica, você morre como aquela pessoa que você era antes, né? E pode vir inclusive, morrer mesmo, né? De caixão no cemitério. Mas quando a gente entra em recuperação, aquela doença que era progressiva, ela para. E aí a recuperação também é progressiva. Você consegue ir melhorando, 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 mudando, 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 melhorando, melhorando, melhorando. E a gente consegue, com certeza, a serenidade que a gente pede na oração da serenidade, por exemplo, para mim,
foi a minha cabeça parar com aqueles pensamentos, assim, tum, batendo de um lado do outro na cabeça. Serenidade, gente, olha, serenidade é uma coisa que não tem preço. As pessoas podem pensar, né? Serenidade é você ser calminho. Calminho, caramba! É você parar com os pensamentos batendo de um lado para o outro na cabeça. Serenidade é uma necessidade para nós, alcoólicos. A gente precisa de serenidade, não é para ser calmo. Não precisa ser calmo. Você pode ser sereno e não ser calmo, né? Pode ser agitado, não sei o quê, mas a serenidade é dentro. Serenidade é dentro da cabeça. É você conseguir pensar um pensamento com começo, meio e fim. Tinha dias, gente, que eu não conseguia ter um pensamento com começo, meio e fim. O pensamento parava aqui, desviava, ia para outro lugar, mudava, subia. Cara, um novelo aquilo ali. Uma feira, uma gandaia, uma explosão, não tem nem como, não consigo nem explicar o que era a minha cabeça, gente. Então, quando vem a serenidade e eu consigo falar com vocês, eu não conseguia ler uma frase inteira, que nem eu acabei de ler aqui agora, uma frase atrás, uma palavra atrás da outra, eu engolia palavras, eu respirava nas horas erradas, eu não conseguia ler direito, não conseguia falar direito. Eu também, assim, ó, né, eu respirava fora da hora, eu tinha ansiedade, um monte de coisa, gente, um monte de coisa. A serenidade é isso, essas coisas mudaram. Eu agora consigo ler, já acho o máximo, consigo ler direitinho, uma frase inteira, com começo, meio e fim, consigo ter pensamentos ordenados, com começo, meio e fim. Estou falando com vocês sem ler, porque eu já sei essas coisas, assim, com começo, meio e fim. Então, assim, aquela coisa do TDAH, bipolaridade, borderline, aquilo foi para o lugar. Junto com a doença do alcoolismo, aquilo foi para o lugar. Não acabou, não deixei de ter, né? Se eu voltar a beber, está tudo aqui, mas aquilo foi para o lugar. Né? Eu paguei a vela. E aí eu entrei em recuperação e aí eu comecei a aprender todas essas coisas. Eu estou aprendendo a gostar de mim. Isso demora, mas eu consigo. A gente consegue. Eu estou aprendendo a cuidar de mim. Eu estou aprendendo a ter limites e dizer não quando alguma coisa não é boa para mim. E dizer sim quando alguma coisa é boa para mim. Caraca, gente, duas coisas. Aprender a dizer sim e aprender a dizer não. Aprender a dizer sim na hora em que a coisa é boa para a gente quer. Aprender a dizer não na hora que a coisa é ruim para a gente não quer. Não é o contrário. É fazer isso. É dizer sim quando é para dizer sim e dizer não quando é para dizer não. Isso é um aprendizado. Eu tive que aprender isso. Todos nós aprendemos isso entrando em recuperação. Dizer sim para aquelas coisas que são boas e dizer não para as coisas que não são boas, incluindo a droga, a bebida, a farra, as amizades ruins, né? A falta de respeito por nós mesmos, a falta de autoestima por nós mesmos. Né? Uma outra vida em que nós temos nós temos a gente tem a gente tem cada um tem a si mesmo, a gente começou a se conhecer, a gente começa a se conhecer, começa a entender quem é, né? Já não é mais o caos, a gente começa a entender quem é. Nossa, gente, estou até sentindo calor aqui. A gente começa a entender quem é, a gente começa a entender como é o outro, né? A gente começa a interagir uns com os outros, aprende a se relacionar, falar, ouvir, dizer sim, dizer não. A gente começa a aprender uma porção de coisas que seria bom se a gente tivesse aprendido antes. Mas a gente não aprendeu. A gente saiu dando com a cabeça na parede o tempo todo, fazendo um monte de besteira, bebeu, cheirou, fumou, fez o que fez até chegar aqui. Agora a gente começa a aprender essas coisas todas que a gente tinha que ter aprendido antes, e a gente começa a ter uma vida, como diz o Bill, útil, saudável, útil e feliz. Não sei se é nessa ordem, mas a gente começa a ter uma vida normal, útil, agradável, sabe? Uma vida que não é uma tortura, que não é um inferno, que não é né, que não é uma desgraça, sabe? Que não é tudo ruim o tempo todo, sabe? A gente passa a ter uma outra vida quando a gente entra em recuperação. Então, o que eu estou falando aqui, gente? Né, a nossa doença, a gente já conhece, eu estou falando da formação dela.
Por isso, quando a gente forma a doença, a gente tem essas... Ela chama doença por causa disso. Pode ser vista como uma dificuldade de aprendizado. A gente não aprendeu as coisas que tinha que aprender. Isso é uma visão moderna, tá? Uma visão recente. As pessoas estão pesquisando, enfim, pesquisando, né? E cientificamente a gente pode considerar por que a gente entra em recuperação e por que a gente muda de vida. Eu acho que é por isso que os pesquisadores, os cientistas estão percebendo que a nossa doença pode ser só uma doença de aprendizado, né? Pode ser aquele trauma todo, aquilo pode ser trabalhado e a gente pode... Eles pesquisam com os veteranos de guerra, eles devem pesquisar com a gente também, né? A gente muda. Essa mudança significa que você pode modificar algumas coisas ali dos conceitos da doença. Que ela pode ser considerada uma doença, está escrito aqui. Ela tem sintomas, né? Ela tem características identificáveis, ela tem semelhança, os pacientes têm semelhanças entre si, né? Todos apresentam o mesmo tipo de comportamento, e quando entram em recuperação, também apresentam o mesmo tipo de cura, né? Entre aspas, de recuperação. Então, você pode continuar considerando uma doença, não tem problema nenhum, mas você também pode começar a pesquisar outras alternativas. Então, tem pessoas que já estão considerando que o alcoolismo, a adicção, é uma deficiência de aprendizado. Você pode aprender a fazer diferente e ficar praticando para o resto da vida. A gente tem que praticar para o resto da vida, porque a gente não tem isso aprendido profundamente lá da infância, né? A gente não aprendeu isso, a gente aprendeu depois de adulto. Então, depois que somos adultos, a gente aprende diferente e tem mais dificuldade. O aprendizado não é tão fácil como quando é criança. Então, você tem que continuar praticando o aprendizado novo para sempre e vai melhorando. Não fica praticando a mesma coisa para sempre, você vai melhorando. Aprender uma coisa e vamos embora, vou aprender uma outra coisa. Eu aprendi aquela coisa anterior e aquela coisa que eu aprendi agora é anterior. Então, agora eu faço meu inventário moral todo dia. Já fiz o 4º passo e agora eu faço o 10º passo. Eu vou aprendendo, eu vou mudando, eu vou evoluindo. Eu agora estou aprendendo a meditar e orar, né? Diferente daquilo que eu sabia, meditar e orar de uma outra forma. A gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai modificando. E esses são os milagres de AA. A gente vê milagre em AA todo dia. Todo dia a gente vê milagre em AA. Todo dia a gente vê alguém falando que aconteceu um milagre, que é um milagre, porque é um milagre. A gente sair daquele inferno em que eu vivia, sair daquele inferno que era a adicção, aquela coisa insana, né? Pô, cara, não tem nem palavra direita, aquela insanidade, aquele inferno, aquela desgraça, e ter uma vida serena, útil, né? Saber tomar conta de mim mesmo, saber respeitar as outras pessoas, admirar, agradecer. Nossa Senhora, né? Isso é, cara, isso é um milagre de AA, né? Esses são os milagres que a gente vive aqui. A gente tem contato com o poder superior. O poder superior está aqui, né? No meio da gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, vamos começar a encerrar. E o que eu estou falando por que eu falei que todos nós somos codependentes, né? Porque a codependência é a doença anterior da adicção. A adicção existe na nossa vida, o vício, né, a compulsão existe na nossa vida porque não tem a base de formação da infância que seria adequada e que evitaria que a gente fosse cair no vício, na compulsão, na adicção. A adicção, né, a compulsão, o vício é para anestesiar aquela dor, aquela impossibilidade, aquela montanha com que a gente tem que lidar, aquela montanha, eu tenho que carregar uma montanha, não consigo, o que eu vou fazer? Eu vou usar alguma substância, alguma coisa, alguma pessoa que faça com que eu esqueça que eu estou carregando uma montanha nas costas. Aí eu vou desviar a minha atenção da minha montanha,
da minha desgraça pessoal e vou fazer outra, e vou viver de outra maneira. Aí eu entro na compulsão, eu brigo com todo mundo. Eu sinto muito por isso, gente. Eu gostaria de poder fazer reparação a todas as pessoas que eu prejudiquei. Não é possível, eu não tenho como encontrar algumas pessoas. Então, eu faço reparação de outra maneira. Mas, né, de qualquer forma, eu estou aqui expondo uma das realidades da vida do adicto. A agressão, as maldades, né, as várias coisas ruins que eu fiz comigo e com as outras pessoas. Aí a gente entra, né, sai dessa infância complicada e entra na vida de adicção, até chegar aqui, que é o terceiro estágio, que é a recuperação. Então, eu estava falando sobre a adicção e a forma da gente colocar anestésicos na nossa vida. Desculpa, mas eu tenho que beber água. Tem as pessoas que usam substância e tem pessoas que usam o outro. Homens, mulheres, tá, gente? Isso não é, mulher, não. É o homem, codependente não é só mulher. Codependente somos todos nós. Mas algumas pessoas usam o outro. O outro é a substância, o outro é o anestésico. Claro, óbvio, evidente, eu também já fiz isso, tá, gente? Eu acho que eu usei tudo que tinha na minha frente. Todas as coisas que eu pude usar, inclusive outra pessoa. Como é que a gente faz isso? Como é que você usa outra pessoa? Simplesmente você vai... Simplesmente não, gente, perdão. Essa é uma péssima forma de falar sobre isso. Né? Mas como que faz para usar outra pessoa? Eu projeto tudo que eu preciso, tudo que eu quero no outro. Eu não vejo o outro como ele é realmente, de jeito nenhum. Eu só vejo o que eu quero que ele me dê. Ele é um correspondente a uma substância. Né? A pessoa, ela corresponde, faz um sinalzinho de igual, né? A pessoa corresponde a uma substância. A pessoa tem que ter, ela tem a função para mim de anestésico. Ela tem que me dar aquelas coisas que eu preciso para que eu fique calminha e serena. Não calma e serena de verdade, como eu estou em recuperação. Mas eu quero que ela me dê as coisas que a substância me dá. Quando eu bebo, eu esqueço meus problemas. Eu não penso nos meus problemas. Eu fico calma e serena em relação à minha montanha pessoal, aquela que eu carrego. Eu posso fazer um monte de besteira, eu posso agredir todo mundo, posso criar outros problemas, mas em relação àquela montanha lá que eu trouxe comigo, aquilo sai de cena, aquilo fica anestesiado. Então, a outra pessoa, o meu relacionamento pessoal, ele tem a mesma função de me acalmar a dor, anestesiar a minha dor. Temos que começar a terminar mesmo. O outro tem a função de me dar o que eu preciso, ou seja, acalma a dor, esconde a dor. O outro tem a função de me dar tudo aquilo que eu preciso. Cara, não existe essa possibilidade. Ninguém é capaz de fazer isso. Nem Jesus conseguiu dar tudo que cada um queria ou precisava. E essa é, inclusive, é um bom exemplo, né? Jesus, ele veio trazer uma mensagem de amor e de alegria, mas tinha gente que queria dele outra coisa, queria que ele fizesse outra coisa. Essas pessoas que queriam que Jesus falasse coisas diferentes, fizesse outra coisa, né, agisse da maneira como eles queriam, tá? Aqui os fariseus, escribas, fariseus e hipócritas. Então, aqui os escribas e os fariseus que querem que ele faça coisas diferentes do que ele fazia. Esses são os codependentes. Esses são pessoas imaturas emocionalmente, são pessoas que não têm valores como a espiritualidade que a gente tem.
A gente tem uma espiritualidade que não é uma religiosidade. A nossa espiritualidade é olhar a vida como ela é, né? Parar de olhar a vida com o mal, através dos olhos do mal, da doença. É olhar a vida como ela é e como ela pode ser, né? É ver a verdade, o amor, o belo, o bom. Essas pessoas, elas estavam vendo ali o bom na frente delas, mas elas não eram capazes de ver o bom na frente delas. Estava ali, o bom estava ali. Jesus estava ali falando com eles, para todas as pessoas, ele falou a mesma coisa. E os escribas e os fariseus, com todo respeito, gente, não estou censurando religião nenhuma, estou usando um exemplo, tá? Os escribas e os fariseus não viam aquilo que estava na frente, eles viam o que eles queriam. Eu estou usando isso como um exemplo, uma comparação. Como é que é a pessoa codependente que usa substância, que usa isso, que usa aquilo, que não enxerga a vida como ela realmente é, o que ela faz com o outro? Ela projeta aquilo que ela quer. Eu quero que você me dê o que eu quero, porque é o que eu preciso, porque eu não consigo ver a vida de uma outra maneira. Eu não cresci, eu não amadureci emocionalmente e espiritualmente para ver a vida de uma outra maneira, diferente daquela que eu aprendi, diferente daquela que eu vivi. Aí eu estou usando isso como exemplo, porque é assim que a gente faz com o outro. O codependente faz isso com o outro. E, gente, com todo respeito, isso vale para marido, para mulher, para filho, para pai, para mãe, vale para qualquer pessoa em volta de nós. A gente faz isso com pai, com mãe, com filho, com marido, com mulher, a gente faz com todo mundo que está em volta de nós. Tem uma pessoa que a gente pode eleger. O adicto escolhe uma pessoa. É aquela que vai. É aquela pessoa que eu vou usar, sugar, me apoiar. Sempre tem uma pessoa que pode fazer esse papel mais de perto. E a gente consegue identificar isso muito bem. A gente sabe direitinho a quem a gente vai, para quem a gente vai chegar perto, para quem a gente vai se aproximar, que vai ser uma pessoa capaz de ter conosco uma relação tão doente como a gente. A gente atrai essas pessoas? Não, a gente sabe ver essas pessoas na nossa frente. A gente sabe ver essas pessoas que são doentes e são capazes de se relacionar conosco de uma forma doente. São pessoas que não vão achar. Gente, não estou censurando ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando por mim. Eu sei identificar se estou numa festa. Cara, meu subconsciente, não é nem consciente, meu subconsciente, ele sabe identificar, no meio de uma porção de gente que eu nunca vi mais gordo, quem é a pessoa. A gente vê, a gente consegue ver. Aquela pessoa que é insana, que nem a gente. Tem sei lá, tem uma informação qualquer que a gente passa de uma forma subconsciente para os outros e os outros para a gente, e a gente identifica aquela pessoa que é insana o suficiente para ficar conosco, para que nós possamos usar ou maltratar, e que vai nos maltratar e que vai nos usar também, e a gente vai ter uma relação adoecida, igual as que os nossos pais tiveram, ou pelo menos eu vou ter uma relação adoecida igual que os meus pais tiveram. Foi uma relação adoecida de décadas. E durante décadas foi uma relação doente. Então eu aprendi muito bem como é que é uma relação doente. Eu sei direitinho, só sei como é que é uma relação doente. Agora, com muito esforço, eu estou aprendendo como é que faz para ter uma relação melhor, uma relação boa, com uma pessoa saudável, com uma pessoa boa, a quem eu posso admirar, respeitar, agradecer por estar na minha vida, partilhar a vida dela com ela, partilhar a vida dela comigo, sabe? Estar ao lado. Isso, cara, isso só agora, só em recuperação. Se você me perguntar como é que eu fazia antes, nos meus relacionamentos anteriores, no meu casamento, como é que eu fiz? Eu não fiz! Eu não tive um relacionamento saudável, eu não tive um casamento saudável, né? Eu não era uma pessoa saudável, eu não podia ter um casamento saudável. Graças a Deus, eu consegui fazer amizade com meu ex-marido, amizade com a família do meu ex-companheiro, que já faleceu, então eu sou amiga, a minha enteada é minha enteada até hoje,
e eu sou amiga da família, né? Então, a gente consegue, depois que entra em recuperação, a gente consegue melhorar as coisas. Mas quando a gente não está em recuperação, quando a gente está na ativa, a gente vai encontrar pessoas que sejam capazes de ter uma relação codependente conosco. O que é codependente? Eu dependo dela, ela depende de mim? Não, codependente é doente. É uma relação que não é saudável, uma relação que não tem maturidade, que ninguém respeita o outro. Como é que são as características da relação codependente? Nenhum dos dois tem suficiente autoestima. Nem eu, nem a pessoa que eu escolho para mim. Ela também não se ama. Eu não tenho condição, eu não sei estabelecer fronteiras, eu não sei me proteger, ela também não, ela não sabe se proteger. Senão ela não tinha escolhido ficar comigo, ela escolheu uma pessoa melhor. Ela não sabe se proteger. Eu tenho dificuldade de ver a minha própria realidade e saber quem eu sou. Eu não sei de jeito nenhum quem eu sou. Ela também não. Ela não vê a realidade dela, ela não sabe quem ela é, ela tem problema de formação, ela tem dificuldade de satisfazer as necessidades e defeitos dela, ela não sabe cuidar dela mesma, que nem eu não sei cuidar de mim mesmo, e ela tem dificuldade de expressar a própria realidade e se comportar de forma adequada para a idade e circunstância. Ela não age como marido ou como mulher, eu não trato ela como marido ou como mulher, eu adicto, não trato ela adequadamente, como, por exemplo, seria adequado tratar um marido. Não sei fazer isso. Não trato como marido, ou como seria adequado tratar um marido, tá, gente? Vai por aí. Ou ela não sabe como é que trata uma mulher, o homem não sabe como é que trata uma mulher, a mulher não sabe como é que trata um homem, não sabe mesmo, não sabe mesmo. Eu, pelo menos, não sabia. Isso não quer dizer que eu tratei mal a pessoa, quer dizer simplesmente que eu consegui conhecê-la, né? Eu não sabia ver quem ela é. Se me perguntasse lá naquela época, hoje em dia eu estou em recuperação, se me perguntasse lá naquela época como é que aquela pessoa é, descreve o seu companheiro, como que é o seu companheiro. Cara, eu não sei nem como é que eu ia fazer isso. Talvez, porque eu tenho inteligência, porque eu tenho educação, eu conseguisse falar algumas coisas. Esse é um bom exemplo. Uma vez, meu ex-marido pediu para eu dizer como... Ele pediu, nós já estávamos separados. Ele me pediu para eu dizer para ele como é que ele era. E eu comecei, você é assim, 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 assim. E ele ouviu quietinho, caladinho. Depois ele falou, você reparou que de 10 palavras que você disse que eu sou, 8 são negativas? Eu fiquei com uma cara desse tamanho. Eu não sabia onde eu enfiava a cara, gente. Porque eu tinha falado para ele, sem brigar, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas isso foi uma coisa que ele fez porque ele precisou fazer. E eu respondi para ele, você é assim, 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 assim. E de 10 palavras, 8 eram defeitos, eram coisas negativas. E aí? Como é que vai ter uma relação saudável com uma pessoa que tem essa visão, esse comportamento, essa capacidade de se relacionar, né? Essa não capacidade de se relacionar? Enfim, desculpa, isso também foi um exemplo complicado e doloroso, mas é o exemplo. Como é que é o relacionamento codependente? Não é um depende do outro, um ganha mais, outro ganha menos. Isso também é codependência, tá, gente? Também faz parte, mas não é o principal. O principal é você escolher uma pessoa que não gosta de si, que nem você, escolher uma pessoa que não sabe cuidar de si, que nem você, não sabe se relacionar, que nem você. Aí só vai dar problema. Aí você tem uma relação problemática e que, muitas vezes, mantém a sua doença funcionando, tá? Você não escolhe essas pessoas só porque você é doido, desvairado. É porque você conhece o sistema, você conhece o processo que faz a sua doença ficar funcionando. Aliás, você só conhece o processo de fazer a sua doença ficar funcionando, que nem cachorro mordendo o próprio rabo. Você só conhece isso. Eu só conhecia isso. Só sabia
fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, agir da mesma maneira, agir da mesma maneira, e, e continuar doente, continuar. Isso é um sofrimento, cara. Isso é um sofrimento que não tem fim. Não tem fim. Por isso a gente está aqui, por isso a gente está em recuperação. A gente cansou de sofrer. Não aguento mais, não quero mais. Né? E aí a gente está aqui. Graças ao poder superior, nós tivemos essa sorte. Nós fomos pensar assim, Deus puxou a gente lá daquele meio daquela muvuca lá no centro da cidade. Deus me deu a graça de me puxar de lá e me botar dentro do ar. Obrigada, Senhor. Eu tive essa sorte, vocês também. Aproveitem. Né? Vamos aproveitar isso, né? Vamos, nós todos, né? Aproveitem vocês. Vamos aproveitar isso. Eu aproveito, cara, eu aproveito. Eu estou aqui todo dia, né? Eu presto serviço, eu faço o melhor que eu posso aqui dentro, porque, cara, é o que é aqui que eu sou gente, é aqui que eu sou capaz de me amar, cuidar de mim, dizer sim na hora que eu quero dizer sim, dizer não na hora que eu quero dizer não, partilhar. Partilhar, está aqui, está escrito aqui em algum lugar, quer ver? Espera só um instantinho. Aqui, dificuldade de absorver a própria realidade, que significa dificuldade de saber quem é e de saber como partilhar com os outros. Aqui a gente aprende a partilhar. Está escrito aqui, a gente tem dificuldade disso. Então a gente chega aqui e a gente aprende a partilhar, aprende a falar sim quando é sim, dizer não quando é não. E a gente aprende a ter serenidade, a gente aprende a ter um programa, a gente aprende essas coisas todas, a gente aprende tudo que a gente podia, talvez, ter aprendido na infância. Não aprendeu, não tem importância. A gente está aprendendo aqui agora. Então, vamos continuar. Isso só vai melhorar. Se a gente continuar em recuperação, a gente só melhora. Tá? Então, gente, já passei da hora, tem que voltar aqui para botar o chapéu de coordenadora de novo, né? Então, vamos aqui essa temática, vamos fazer a nossa sétima tradição, depois a gente vai começar a falar e ter perguntas e respostas, tá bom? Então, quem quiser já perguntar, já pode levantar a mãozinha, só vou pedir para esperar um pouquinho para a gente fazer a sétima, dar os avisos e depois a gente começa a pergunta e resposta, tá bom? Oi. Ah, ou se você quiser fazer isso, eu vou ficar muito feliz, cara.